bem-vindos a mais um vídeo do Aulática. Nesse módulo, a gente vai começar a falar de um assunto bem diferente do que a gente havia falado nos módulos anteriores. A gente começa a falar um pouco de química orgânica. Esse assunto ele é muito tratado aí nos vestibulares, aparece bastante nos exercícios e acaba sendo seu diferencial na hora de fazer a prova. Bom, primeiro a gente precisa definir o que a química orgânica ela estuda e sobre o que a gente vai falar aí quase até o final desse curso agora no módulo comigo. Então, química orgânica, ela surgiu a primeira definição lá em 1777 com Bergman. O que ele fez? Ele viu que alguns compostos que tinham características muito parecidas, todos eles eram sempre sintetizados por organismos vivos, tanto animais quanto vegetais. Aí o que ele resolveu fazer? Separar a química em inorgânica, que tratava da parte mineral, e a parte orgânica, que seria desses compostos que são originados aí por organismos vivos. Depois dele, em 1807, Berzelius, ele tentou descobrir o porquê que esses compostos orgânicos, eles sempre eram sintetizados por organismos vivos. Então, o que ele acreditava? Ele acreditava que todo organismo vivo, ele tinha o que ele chamou de teoria da força vital. Essa teoria falava que esses organismos tinham essa força que apenas eles conseguiam sintetizar os compostos orgânicos. Por exemplo, se a gente pensar aí na parte das glicerinas, das gorduras, sempre proviam aí de animais ou de vegetais. A ureia também de animais. Então, todo composto orgânico tinha que vir de um organismo vivo. Porém, em 1822, Euler, que era aluno aqui de Berzelius, ele conseguiu pela primeira vez sintetizar um composto orgânico em laboratório. Ele pegou esse sal aqui, que é o cianato de amônio, e ele aqueceu esse sal. Quando ele fez isso, ele conseguiu sintetizar a ureia. Então, a partir de um composto inorgânico, ele fez em laboratório um composto orgânico. Então, a partir daqui, a teoria de Berzelius ou de Bergman, que organismos vivos somente eles que sintetizavam os compostos orgânicos, acabou sendo derrubada. Então, o que eles viram? Não poderia mais chamar química orgânica. Porém, se a gente for olhar todos os compostos orgânicos, eles têm uma característica em comum. Todos eles são compostos que possuem carbono. Então, química orgânica hoje é a química do carbono. A gente vai estudar compostos com carbono. Só que você tem que tomar um cuidado. Todo composto orgânico, ele tem que ter carbono. Porém, nem todo composto com carbono é orgânico. Por exemplo, o CO2 não é orgânico, a gente viu que é um óxido. H2CO3, que é o ácido carbônico, também é um ácido inorgânico. Então, tem que tomar esse cuidado aí, certo? Bom, já que a gente vai estudar o carbono, a gente precisa saber algumas características em relação a ele. Quem definiu essas características foi Kekulé, e lançando esses três postulados aqui que são os mais importantes. Primeira característica, o carbono ele é um elemento tetravalente, ou seja, ele tem que fazer 4 ligações para poder ficar estável. Ele pode fazer essas 4 ligações simples com outros elementos ou com o próprio carbono. Essa representação que eu coloquei é só para indicar que eu posso ter ligação que sai do plano ou entra no plano, ou seja, forma uma estrutura aí tridimensional. Eu posso ter fazendo 2 ligações duplas, uma ligação dupla e 2 ligações simples, ou uma ligação simples e uma ligação tripla. Lembrando que pode ser com outro carbono ou elementos como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que vai aparecer bastante aí pra gente. Outra característica, ele pode formar cadeias carbônicas. Eu posso ter vários carbonos, um se ligando no outro. Essa cadeia ela pode ser tanto aberta ou fechada, aqui formando um ciclo. A gente vai ver as características da cadeia daqui a pouquinho. E eu também tenho que o carbono ele tem as 4 ligações equivalentes. O que isso quer dizer?
que essas 4 ligações, tanto faz a posição que eu coloco o meu átomo, eu formo o mesmo composto. Por exemplo, essas 2 representações, eu mudei a posição do cloro, porém elas continuam formando exatamente o mesmo composto orgânico. Bom, no próximo vídeo desse módulo, a gente vai ver algumas classificações do carbono e classificações de cadeias carbônicas. Até o próximo vídeo.